que resolve, o que garante controle emocional no dia da prova é a preparação. Eu já tive colega que chegou no dia da prova, fez a prova inteira chorando com medo de não passar, saiu da prova chorando e no final o nome dele estava lá na lista. Eu tenho um colega que passou no ITA no ano que eu não passei, a gente era colega de turma, né? E ele saiu da prova chorando, porque ele tinha, há alguns meses antes da prova, ele tinha começado um tratamento para controle de espinha e ele usava um remédio muito forte. Poucutan. Esse aí. Usava esse remédio e esse remédio estava batendo na capacidade cognitiva dele. Ele estava com dificuldade de estudar nos 3 meses antes da prova, mas ele continuou estudando. Ele chegou na prova, tirou uma nota normal na prova de física, no ano que a prova de física veio um pouco mais fácil. Saiu chorando. Foi para a prova, foi para as outras provas, teve um desempenho normal, um pouco acima da média em matemática, normal em português e muito acima da média em química. Saiu chorando da prova de química, achando que não tinha passado por causa da prova de física, mas passou. É mais fácil uma pessoa preparada, sem controle emocional, passar numa prova, do que uma pessoa mais ou menos preparada, ou pouco preparada, ou sem preparação, e com controle emocional. A falta de controle emocional raramente tira a aprovação de alguém. O que tira a aprovação é a falta de preparo. Né? Então tem muito aluno que a gente conversa que fala assim, eu vou deixar para começar a me preparar em março, que é quando todo mundo vai começar a se preparar. Aí ele vai competir com uma pessoa que começou a se preparar em fevereiro. Vai chegar lá no dia da prova, quando ele escutar, eu estou me preparando desde fevereiro, ele vai lembrar que começou a se preparar em março. Eu não vou fazer todos os simulados, não, porque eu não quero faltar nesse evento, eu vou fazer só metade. Quando chegar lá no dia da prova, ele vai ouvir alguém falando, não, fiz todos os simulados, essa questão caiu no simulado. Ele vai lembrar que não fez todos os simulados. Eu não vou ficar fazendo redação toda semana, não, porque, né, eu já fui bem na redação do ano passado. Aí quando chegar lá na prova, ele vai encontrar alguém que vai falar assim, nossa, essa redação tá igual uma que eu fiz, mas também eu fazia redação 2, 3 redações por semana. Aí ele vai lembrar que não fez redação suficiente. Passar no vestibular é tipo assombração que volta pra puxar o pé da gente quando a gente tá dormindo, sabe? Só que tem uma diferença. Ninguém vai voltar pra puxar o seu pé enquanto você estiver dormindo. Por mais que você acredite que pode acontecer. No caso do vestibular, por mais que você acredite que não vai acontecer, no dia da prova, alguma coisa que você não fez vai voltar para te assombrar. E é certeira, né? Vai. Certeira. Professor, tem alguns obstáculos que os alunos colocam que entram muito dentro do que você falou aí, do não preparar, e aí quando chega na hora da prova, bate aquele nervosismo na pessoa e a pessoa não consegue lembrar de nada. Né? Então aí a objeção que eles colocam, né? Eu tenho pouco tempo para fazer a prova e fico desesperada com isso. Como que resolve? Como que resolve isso? Simulado toda semana e nos 2 meses que antecedem a prova, fazer vários anos de provas antigas, tipo 15 anos de provas antigas, simulando situação de prova. Quem faz isso desenvolve a habilidade de achar as questões mais fáceis, desenvolve a habilidade de identificar os padrões das questões,
desenvolve a habilidade de resolver a questão sem precisar ler o enunciado todo, mas é o lance da prática. É tipo redação. Eu tenho muita dificuldade com a redação porque o tempo nunca é suficiente. Quem faz 3 redações por semana, 2 redações por semana, 3 redações por semana, aprende a fazer redação em 45 minutos. A pessoa pode não aprender a escrever a redação toda à caneta, sem precisar corrigir. Eu acho isso muito difícil. Eu nunca consegui. Mas ela aprende a escrever uma redação em 45 minutos. Depois ela vai demorar uns 10 minutos para reescrever, né? O que fazer quando a pessoa faz tudo certinho e chega na hora da prova e não consegue porque fica nervosa? Aí, assim, tem 2 etapas, né? Se você percebeu que você fica nervosa no dia da prova, você pode começar a treinar isso nos simulados. Fazer de conta que é prova, começar a falar para você, agora eu vou fazer uma prova e tal. E aí você vai começar a resolver esse problema. Mas, quando ela falou assim, eu faço tudo certinho. Se você faz realmente tudo certinho, o que é fazer tudo certinho? Seguir o seu horário de estudos, fazer muitos exercícios todos os dias, né? Fazer exercício todos os dias, fazer os simulados quando eles são marcados, fazer 2, 3 redações por semana, tirar todas as suas dúvidas, conversar com o seu tutor nas sessões de tutoria. Poxa, estou fazendo tudo isso. Na revisão final, fiz 15 anos de provas antigas, como se fossem simulados, né? Com duração limitada, com tempo limitado, local fechado, sem interrupções, sem mexer no celular. Fiz tudo certinho, mas ainda assim fico nervoso na hora da prova. Aí tem que olhar um psicólogo e contar isso para ele. Falar assim, eu faço tudo e chega na hora da prova eu fico nervosa. Aí eu já tenho certeza qual é a primeira coisa que o psicólogo vai falar para essa pessoa. Falar assim, por que você fica nervosa? Aí a pessoa pode falar, Giovana pode falar assim, não sei. Mas não, você não sabe por que você fica nervosa? O que acontece lá na hora que te deixa nervosa? Aí ela, não acontece nada. Então não acontece nada pra te deixar nervosa, você fica nervosa? Não, é porque eu fico pensando... então quer dizer que você pensa isso. Eu penso isso. Por causa disso, disso e disso. Então você pensa assim por causa dessas outras consequências. Porque eu tenho medo. Então você tem medo. Medo de quê? Aí ela vai descobrir, entendeu? O psicólogo vai ajudar fazendo isso. Mas ela pode escrever, fazer esse exercício, assim, por que ela fica nervosa no dia da prova? O que acontece? Só de começar a prova ela fica nervosa? O que ela fica sentindo? Começa a anotar essas coisas. E aí a Giovana vai ver que ela vai encontrar os motivos. Tem um motivo, né? Tem um motivo que é justo. Nunca que eu vi um aluno que não tinha um motivo justo para sentir nervosismo na hora da prova, principalmente os que fazem tudo certinho, né? Mas geralmente, o que pode acontecer, tá, Giovana? Não sou psicólogo aqui, mas eu vou usar um pouco da minha experiência, tá? O que pode acontecer? Às vezes a pessoa tem medo de desapontar alguém que ela ama muito. Às vezes a pessoa tem medo de uma cobrança que ela pode receber, porque realmente tem alguém que está exercendo uma cobrança. Às vezes a pessoa tem medo, aí já é mais profundo, né? Mas ela tem medo da mudança que vai ter na vida dela quando ela passar